Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, em teu nome estamos novamente reunidos e pela oração que o Senhor nos ensinou, que acabamos de fazer, nós rendemos graças ao Deus Pai por termos a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Pai de amor, que mandou o seu Filho naquela cruz para que hoje pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado porque é pela igreja, Pai, que nós todos os dias novamente encontramos forças, encontramos refúgio, encontramos alívio, Pai, para a correria, para a vivência nesse mundo. Obrigado, Jesus, pela igreja. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Fale aos nossos corações, Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade de trazer e fixar as verdades no nosso coração contidas na Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, chegando ali e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém. Só um minuto. Desceram a Jerusalém. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobrevia a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Curve sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela vida de homens e mulheres que deram o seu sangue, a sua própria vida, para que hoje ela estivesse aqui. E por essas verdades que nós lemos agora, que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais deste grande ministério que fundou a igreja, aqui descrita no livro de Atos. Que o Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e que saiamos daqui cheios da Tua palavra e com ela enraizada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
Meus irmãos, então nós estamos aqui, entramos no último domingo no capítulo 11, né? Onde o pastor Gustavo nos trouxe ali algumas questões importantes sobre a conversão ali de Cornélio e o que aconteceu ali entre Pedro e Cornélio. E nós estamos aqui numa sessão importante do texto de Atos, onde demonstra, onde fica caracterizado um novo estágio em relação à expansão da igreja, desde a comunidade judia lá em Jerusalém, até essa comunidade universal, né, que viria a alcançar os gentios. E Lucas contou, né, que a inclusão dos samaritanos na igreja, a conversão, então, como o pastor Gustavo trouxe, de uma só família de gentios, a família de Cornélio. E agora aqui ele está descrevendo o começo da primeira congregação independente ali, né, de Jerusalém, de gentios, que ocorreu na cidade de Antioquia, como nós acabamos de ler. Jerusalém ali seria a igreja, digamos, mãe ali da igreja de Antioquia, né? Mas não necessariamente foi a igreja de Jerusalém que formou a igreja de Antioquia. Na verdade, como nós lemos, foram irmãos que, perseguidos depois da morte ali de Estevão, eles foram perseguidos, esses irmãos fugiram para outras cidades, e uma dessas cidades foi a cidade de Antioquia, foi alcançada aqui pelo Evangelho. E aí nós temos, de fato, uma igreja sendo formada, uma igreja gentílica, ou seja, uma igreja formada por irmãos que não eram judeus. E essa comunidade gentílica, ela passa a existir, né, a partir então dessa perseguição que é acometida aos irmãos que estavam lá em Jerusalém, que testemunharam ali depois da morte de Estevão, e aí os líderes religiosos, a polícia religiosa ali da época, achou que se perseguissem esses irmãos e eles fugissem, né, o evangelho perderia força, a pregação deles perderia força. Mas a verdade é que aconteceu totalmente o contrário. O plano de Deus é que eles realmente fossem perseguidos para que o evangelho se espalhasse por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu lembro a primeira vez que chegou a mim esse conceito, né, de que Deus permitiu que os irmãos fossem martirizados, fossem perseguidos. E no primeiro momento eu ficava assim, pensando, né, poxa, Deus permitiu isso. Mas a verdade é que se isso não acontecesse, certamente hoje nós não estaríamos aqui falando dessa história. Foi a perseguição que trouxe de fato evangelho aos gentios. E aqui é um relato muito interessante desse fato. Não foi uma coisa necessariamente intencional deles, né? Naturalmente ali a gente vai ver que esses irmãos, que a Bíblia não cita os nomes deles, eles começaram a pregar o evangelho para pessoas que não eram judeus. Ainda tinha ali aquela questão judaica, né, de que os irmãos que deveriam conhecer o evangelho, saber que o Messias chegou, saber que o Messias veio, os judeus ainda estavam pregando ainda para judeus ainda. A gente viu a história de Pedro, né, que ainda levou algumas bordoadas, né, como o Gustavo trouxe no último domingo ali de Deus, trazendo para ele que a realidade do plano de Deus, ela não se restringia apenas a judeus. Então, se nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa igreja que começou aqui em Antioquia. Então, conhecer essa história é importante para que nós saibamos que não foi meramente um acaso, não foi porque necessariamente a perseguição, mas esse é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então não é mais por uma questão judaica, né, ou étnica, mas é agora o requisito para que você alcance essa salvação é basicamente reconhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E a gente, talvez você pense, né, só isso? Na verdade, isso é tudo. Porque esse reconhecimento, reconhecer esse fato é uma questão muito difícil se nós naturalmente tentarmos reconhecer.
Talvez a gente ache um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, um monte de... Aí você tenta pegar a Escritura e trazer por uma questão científica, mas pela ação miraculosa do Espírito é capaz que um homem e uma mulher consiga dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E não somente dizer, mas também viver como se esse fato realmente fosse uma realidade. Nós não tivemos esse privilégio de ver a Jesus, né, fisicamente falando. Os apóstolos, né, e parte da igreja, digamos assim, uma parte menor da igreja teve essa condição de ver a Jesus, mas pelo testemunho desses irmãos, nós temos a condição de continuar esse legado e saber que isso foi uma realidade. E para um cristão, meus irmãos, ter dúvidas sobre esse fato é um motivo de muita complexidade. De fato, eu vou falar um pouco sobre isso. Quando você tem dúvidas sobre o senhorio de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre se de fato isso ocorreu, é preciso reavaliar a sua fé. Uma pessoa, hoje em dia, talvez, a gente tem um conceito errado do que é fé, né? E a gente reconhece as pessoas que têm fé, não necessariamente porque tem fé em Cristo, mas porque tem uma fé que tipo assim, não, pode estar acontecendo muita coisa ruim, mas tem fé. Não, pode estar acontecendo, estou passando por um problema muito grave, mas tem fé. Mas fé genuína é fé em Cristo Jesus. E às vezes a gente pode estar achando que fé não é fé necessariamente, é fideísmo. É querer que as coisas estejam bem, é querer que tudo dê certo na nossa vida. Mas fé, de verdade, significa você crer em Deus, ainda que a situação esteja favorável ou não. Ainda que eu esteja sendo perseguido, ainda que eu esteja sendo martirizado, ainda que as pessoas zombem de mim, de fato, eu reconheço e olho para Jesus e falo: Jesus Cristo é mais importante do que tudo isso. Do que status social, como o Gustavo falou, do que soberba intelectual, Jesus Cristo é mais importante. Então, ainda que eu perca posição social, ainda que eu perca bens, e a gente vai ver aqui um exemplo claro disso, a gente acabou de ler um exemplo claro disso, Jesus Cristo é mais importante. E isso é fé genuína. Meus irmãos, então, fazendo essa introdução, trazer alguns fatos importantes aqui sobre Antioquia, para que a gente consiga entrar um pouco aqui nesse contexto do texto, né? Antioquia era a capital da província romana da Síria. Ela é uma cidade que foi fundada por um homem chamado Seleuco Nicator, e ali por volta dos 300 anos antes de Cristo. E ela recebeu esse nome de Antioquia porque ele quis fazer uma homenagem a seu pai, que se chamava Antíoco. E ali era uma cidade que tinha uma grande população judaica. A cidade tinha cerca de 500 mil habitantes, ou cerca de 500 mil de habitantes. E ela era a terceira maior cidade do Império Romano. E era uma cidade pomposa, né, assim, luxuosa, porque ela estava bem ali onde desembocava ali o rio Orontes, e ela ficava muito próxima do mar Mediterrâneo. Então era uma cidade bela, uma cidade cosmopolita, que tinha esse sinônimo de imoralidade, luxúria. Ela tinha muitos clubes noturnos. Então ela até tinha um nome, a cidade tinha um nome, porque ela era famosa a prestar culto a Dáfne, né, que era uma figura que eles prestavam culto, e tinha um templo nessa cidade. Então, assim, era uma cidade muito grande, tinham construções grandiosas, tinha uma rua muito grande de mármore. Então, era uma cidade que, teoricamente, ali era um grande campo missionário. E o que de fato ocorreu nessa cidade foi que, a partir da chegada ali dos irmãos convertidos, os pregadores que chegam ali, que vieram dispersos de Jerusalém, eles tiveram um grande campo missionário para pregar o Evangelho. Basicamente, para trazer uma linha do tempo ali, para a gente entender
o que aconteceu ali, né? Depois da morte de Estevão, inicia-se uma perseguição mais severa para a igreja. Então, em torno de 5 ou 6 anos depois desse fato, esses irmãos fogem ali da perseguição da cidade de Jerusalém, né? E passam a caminhar em algumas cidades. E aqui o texto que nós acabamos de ler, ele cita o nome dessas cidades. Fenícia, desculpa, o vento está me atrapalhando aqui um pouquinho. Vou ler daqui, fica mais fácil. Fenícia, Chipre e depois Antioquia. Então era um caminho ali que esses irmãos estavam fazendo, passando por essas cidades até chegar a Antioquia. Então, fato importante aqui que eu quero lembrar, o propósito dos inimigos do Evangelho, os inimigos de Deus, vamos colocar assim, era espalhar esses irmãos, esses evangelistas, para que espalhados eles não causassem mais alvoroços, né? Fizesse com que mais pessoas se convertessem. Então, na verdade, esse tiro sai pela culatra, e eles, na verdade, quando eles se espalham, é quando o evangelho passa a ser mais pregado a todos aqueles que eles tinham contato. Então, ali, o propósito de Satanás, ali, e eu me lembro muito do que aconteceu com José, né? A conclusão de José é basicamente, né, que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu o mal em bem. E foi exatamente a mesma coisa que ocorre aqui nesse texto. Os líderes religiosos, eles perseguem aqueles irmãos e, na verdade, o mal que eles estavam tentando fazer faz com que Deus converta em bem. E esse bem está aqui até hoje. E esse aqui é um fruto desse bem que esse mal tentou causar. Então, meus irmãos, nessa breve introdução, a gente entra aqui no texto. Eu vou lembrar aqui os irmãos, os versículos. Eu vou dividir a pregação aqui em 3 partes. E a gente vai relendo os textos e vai relembrando aqui do texto que nós lemos. Então, do versículo 19 ao 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, aqui a gente está vendo que esses irmãos que estavam fugindo da perseguição, eles estavam pregando especificamente a judeus. E ainda existia, para muitos ali que estavam se convertendo, aquela dúvida de uma questão mais étnica, né, da esperança que eles tinham de que Jesus seria um governante, seria alguém que governaria novamente a nação judaica, seria o rei ali dos judeus. E a verdade é que, como eles ainda tinham essa confusão, eles ainda acreditavam que era uma questão apenas ali que envolvia a salvação para os judeus. Que o restante do povo, eles não creriam ou eles não eram parte dessa promessa. Então o texto aqui fala que eles realmente anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Mas tinha alguns que não faziam isso e começaram a falar, a boca fala do que o coração está cheio, eles começaram a falar a outras pessoas que não tinham a nacionalidade judia, ou não eram descendentes do povo judeu. E eles começaram a falar aos gregos, aos helênicos. E, contando essas boas novas a respeito do Senhor Jesus, Deus abençoa para que eles cresçam. E é interessante perceber que não foi necessariamente um fato miraculoso, não foi uma ordem direta de alguém. O texto apenas fala que eles começaram a pregar a pessoas que não eram judeus. E várias pessoas começam a se converter. E a gente vê uma mudança aqui, eu li no comentário do John Stott, ele fala que culturalmente a missão passou dos judeus
para os gentios. E não foi necessariamente uma coisa intencional. Foi, basicamente, eles estavam em um local diferente e eles estavam numa cultura diferente. Eles começaram a falar das boas novas de Cristo. Aqui cabe uma reflexão interessante, né? Às vezes a gente acha que precisa ter um ambiente, precisa ser em culto, precisa ser numa situação específica que eu leve o evangelho a alguma pessoa. Mas a verdade é que a boca fala do que o coração está cheio. Então não importa se você está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa que a gente hoje separa, né? A gente fala que tem a vida cristã e a vida, esqueci o termo que a gente usa, secular. Então a gente separa as coisas. No momento secular, eu fico ali quase como um 007, né? E não posso dizer que eu sou crente. Enfim, fico ali nessa vida dúbia, né? Nessa vida dupla. E aí eu acho que para eu pregar o evangelho, eu preciso de ter um ambiente, de ter uma situação, de pegar, meus irmãos, pregue em tempo e fora de tempo. Essa é a ordem. Então, se você estiver andando com uma pessoa com um descrente, ou com uma pessoa, pregue. Essa é a ordem. Prega. A nossa parte é essa. A minha e a sua parte é pregar. A parte do Senhor Jesus é acrescentar. A parte do Espírito Santo é convencer. Então, nós não temos que esperar um momento. A gente tem que falar em todo o tempo sobre Jesus, sobre as boas novas. E basicamente era isso que aqueles irmãos tinham ali. Eles estavam fugindo de uma perseguição e tudo que eles tinham na vida deles, no coração deles, era o amor por Jesus. E isso fazia com que eles falassem, independente da situação, ou da cidade, ou do local. E todas essas cidades que eles passavam, eles falavam sobre as boas novas de Jesus. E eu sei que tem dom de evangelista, né? O evangelista, ele recebe um dom, mas nós temos uma missão. Nós como igreja, temos que lançar irmãos para pregarem o evangelho, para semearem a palavra, mas nós também somos embaixadores desse reino. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Então, já como uma primeira aplicação aqui, eu e você carregamos algo. E se de fato essa notícia que chegou até mim e até você é a melhor notícia que pode acontecer a alguém, nós temos que levar essa notícia a outras pessoas. E às vezes a gente acha que pela internet, pelo fato de ter informação, as pessoas recebem isso e está tudo bem, né? Assim, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas todo mundo sabe que Jesus é o Senhor? Todo mundo sabe o que Jesus fez? Todo mundo sabe o que Jesus fez por mim e por você? E essa é uma missão importante aqui, de nós entendermos. Nós somos esses que assim como numa corrida, a gente recebe o bastão, passou para nós o bastão, agora é a nossa vez de dar continuidade na missão de levar o Evangelho a outros. Então aqui, nós vemos aqui esse resultado promissor da evangelização aos gentios. Ele rompe uma barreira ali cultural que acontece, né, no texto de Pedro ali, né, em relação ao que comer, em relação à prática religiosa judaica. Então ele começa a romper essa barreira cultural que vence ali aquele orgulho, aquela soberba, né, por ser um judeu, e traz com que eles olhem agora para os gentios. E eles percebem aí duas situações que a gente pode destacar, dois fatos maravilhosos em relação à pregação do Evangelho aos gentios. O primeiro deles, a aprovação de Deus, pois a mão, e aí a gente lê o versículo que fala que a mão do Senhor estava com eles. Então Deus aprovava aquilo, e eles estavam vendo aquilo. E o segundo, em relação à conversão dos gentios, muitos estavam crendo e se convertendo ao Senhor. Nós lemos lá no capítulo 8, né, no capítulo 8, capítulo 9,
que ainda os judeus convertidos ainda estavam rompendo essa barreira de que acreditavam que o evangelho era apenas para os judeus. E aqui a gente vê mais um fato de que o evangelho era para que chegasse a toda a humanidade. Amém. Até aqui, deixa eu ver, estou vendo se eu esqueci alguma coisa. É isso. E aí, a partir desse fato, né, que ocorre aí nos 3 primeiros versículos, essas notícias elas chegam até os ouvidos da igreja em Jerusalém. E aí, os versículos 22 a 26 vai mostrar o que a igreja de Jerusalém faz com a notícia desse fato. Vamos ler aí, ó, a partir do versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, meus irmãos, chega essa excelente notícia de que o evangelho estava sendo recebido em Antioquia. E os apóstolos em Jerusalém tinham o desejo de saber como estava acontecendo, como estava indo a obra do Evangelho, a obra da pregação do Evangelho, nos países circunvizinhos ali. E é muito provável que eles mantinham uma conversa, uma correspondência ali com essas regiões onde os pregadores, onde os irmãos que estavam fugindo dessa perseguição estavam. E esse fato de que muitas pessoas estavam se convertendo na cidade de Antioquia, logo chega ao ouvido deles. Então eles mandam Barnabé para lá, e eles desejavam ali que ele fosse não somente para saber como estava acontecendo, o que estava acontecendo, mas também que ele ajudasse, incentivasse este início, né, que era muito esperançoso ali na cidade de Antioquia. Então eles enviam Barnabé como um comissário, um emissário, na verdade, representando o corpo inteiro, né, da igreja ali em Jerusalém, e também para felicitá-los pelo sucesso do evangelho entre eles. Então eles estavam muito alegres com aquele fato. Então Barnabé é esse emissário lá para cooperar com aquele momento e entender um pouco mais o que estava acontecendo. Então, tem um fato importante sobre esse texto, né? A igreja de Jerusalém aqui, ela não envia a Antioquia um apóstolo. Ela envia Barnabé, que naquele momento era o melhor pastor que tinha ali na cidade de Jerusalém. Barnabé ele já foi relatado nos textos que nós já lemos. Barnabé participa daquele momento onde os irmãos pegam as suas propriedades e doam para que sejam vendidas e sejam compartilhadas ali naquele momento de perseguição. Barnabé foi um dos que deu propriedades. Então ele já era conhecido ali como uma alma generosa, como um líder experiente. E ele era um judeu helenista, ou seja, ele já tinha um perfil ali para entender a obra que estava ocorrendo com os gentios. Barnabé também, ele não tinha aquele sentimento que os judeus tinham, de que os gentios não podiam receber o evangelho. Na verdade, ele pensava totalmente contrário. Ele se alegra com o que ele vê, ele fica muito feliz, ele vê ali a graça de Deus sendo derramada sobre a vida daqueles irmãos, agindo sobre a vida dos gentios, e a única coisa que ele faz é uma exortação ali nesse texto, para que eles se mantessem firmes, para que a fé deles se mantessem firmes no Senhor. Então Barnabé ali, ele era um líder entusiasmado com o que estava acontecendo na obra de Deus. Outro fato importante sobre Barnabé é que existia uma ligação clara entre a vida de Barnabé
e o que ele pregava. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem muitos pregadores, hoje a gente tem muitas pessoas que se auto-intitulam profetas, que se auto-intitulam apóstolos. Hoje a gente tem um pregador nos mais variadas qualidades, enfim. Esses dias teve um evento aqui com um pregador que veio, lotou o estádio. Hoje a gente tem um pregador de toda qualidade. E o fato que é importante aqui sobre a vida de Barnabé é mostrar que existe uma coesão, ou seja, uma ligação clara entre o que o Barnabé pregava e o que ele vivia. Não existia uma distinção entre essas coisas. Então, o testemunho de Barnabé era um testemunho convincente. Se ele amava aqueles irmãos, é porque ele amava de verdade. Ele não estava ali buscando aplauso, buscando reconhecimento. Na verdade, Barnabé ele estava sempre investindo nas pessoas. Quer seja os seus recursos, quer seja o seu tempo, quer seja a sua vida inteira, ele estava ali investindo na vida das pessoas. E o que a Bíblia fala sobre ele é que ele era um homem bom, um homem que estava vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. E ele não caminhava apenas segundo o seu entendimento, mas ele caminhava pela fé. Então, meus irmãos, o que é importante a gente destacar desse texto? Precisa haver um caminho claro entre aquilo que você diz que você crê e professa e aquilo que você vive no seu dia a dia. Não dá para haver uma vida dúbia, uma vida separada ou uma vida que se amolda às situações. Ou você é cristão ou você não é. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Ou nós amamos a Deus ou nós não amamos. Não estou falando aqui que nós não pecamos. Não estou sugerindo que você vai ser perfeito. Mas, quando você errar, o amor de Jesus vai fazer você reconhecer o erro. Então, é importante destacar isso. Nós não podemos, por exemplo, ter ortodoxia, ou seja, ser pessoas letradas na palavra, entendidas do Evangelho, e não termos uma vida revestida de piedade. Não dá. Ouvindo uma pregação do Nicodemos, ele fala uma coisa interessante. O órgão do ser humano que é mais difícil de se converter é o bolso. O bolso, quando o bolso se converte, é um sinal de que alguma coisa aconteceu nessa vida. Enquanto o bolso não se converte, quando eu falo bolso, eu estou falando de dinheiro mesmo. Isso aqui não é um apelo à oferta, não é isso. Você vê aqui que Barnabé, ele entregou a vida inteira pelas pessoas. E ele não media esforços para doar a sua vida, doar os seus bens e entregar a sua vida a Jesus. Ele entendia que a pérola de grande valor era Cristo. Não era bens, não era nada, não era posição. E a gente vai ver um fato interessante sobre Barnabé, de que ele não tinha apego, ou ele não tinha... Ele que, nas duas situações que eu preguei, é interessante isso, Barnabé, primeiro ele ajuda Saulo ali, né, ainda na sua conversão, no pós-conversão, ele cuida ali de Saulo, depois aqui ele vai atrás de Saulo para trazer Saulo para pregar. E Barnabé, o que demonstra o texto, né, o que sugere o texto, é que ele tinha uma convicção clara de que Saulo era o pregador, Paulo, né, que viria a ser Paulo, era o pregador dos gentios e ele tinha que cooperar com aquele processo. E ele faz isso buscando Saulo lá em Tarso, na cidade natal dele. Ele traz Saulo para Antioquia e você vê claramente que Barnabé não está atrás de multidão, aplauso, ele está atrás de fazer a obra do Senhor, ainda que morra, ainda que perca a vida. Então, meus irmãos, está claro que o crescimento da igreja, ele não se deu necessariamente por recursos financeiros, porque a gente vai ver aqui que mais na frente aconteceram até fomes, enfim, uma fome foi predita, mas o evangelho propagou no mundo pela vida de homens e mulheres
que viviam uma vida autêntica, viviam uma vida íntegra, viviam uma vida, sabe assim, carregada de amor ao Senhor. Não viviam uma vida de chuchu, né? Que onde vai pegando o gosto de cada coisa que está perto. Essa não é o propósito para Deus, de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente seja luz. Não que a gente vá para um local que é trevas e a gente passe a ser trevas. Não que a gente esteja em locais onde, teoricamente, se nós ali falarmos que somos cristãos, que cremos ali, e começa a ter retaliação, cara, se você tem medo dessas coisas, certamente a sua confiança em Deus está abalada. E o exemplo de Barnabé é muito providencial para que a gente entenda que precisa ter essa vida, a vida de estudo, de conhecimento, de aprender, elas têm que estar linkadas com a vida prática do Evangelho, a vida de piedade. Outro fato importante aqui, né, que nós percebemos nesse texto, é que Barnabé, ele não apenas constrói essa ponte, né, esse contato entre a igreja judaica e a igreja gentílica, mas ele também ali busca em Tarso, né, na cidade de Tarso, um homem que se tornaria o maior representante da pregação aos gentios do cristianismo, que é Paulo. E, como eu disse Barnabé ele já havia investido ali na vida de Paulo quando todos estavam desprezando ele em Jerusalém, né? Desconfiando se de fato ele tinha se convertido, se de fato, vocês lembram, né, assim, que ainda existia grande confusão ali sobre, esse cara que é o cara que estava me perseguindo um dia desse, querendo me matar, agora é o cara que está... E quem defendeu o testemunho de Saulo foi basicamente Barnabé. Então Barnabé ele tinha muito claro que Paulo seria o embaixador ali inicial para a pregação à igreja gentílica, para a formação da igreja gentílica. E ele poderia ser uma pessoa que tivesse ali algum apego à primazia de ser aquele que primeiro pregou ou formou uma igreja, mas na verdade ele não tinha esse interesse, ele não carregava em si essa intenção de ser maior do que o Senhor, ou de ser maior do que o próprio nome de Jesus. Pelo contrário, ele não hesita em procurar Paulo, ele vai atrás de Paulo e ele coloca Paulo ali como no centro ali da obra missionária que estava ocorrendo ali em Antioquia. Essa experiência, né, eu leio de alguns comentários, não sei se vocês vão lembrar aí da escola de Timóteo e da história da igreja, né, quando nós estudamos a história da igreja, enfim, dos reformadores, aconteceu algo parecido ali entre João Calvino, quando ele estava em Genebra, e Guilherme Farel. Guilherme Farel convida Calvino para permanecer em Genebra e ajudá-lo ali na obra de evangelização, né? Genebra passou a ser ali um centro de aplicação clara ali do que seria de um exemplo de uma vida em comunidade, uma vida de reino. E a princípio Calvino recusa isso. Calvino recusa, mas depois ele começa a realizar uma grande obra lá, um grande trabalho, que se tornou modelo hoje para o mundo inteiro. Então, Guilherme Farel poderia carregar em si esse desejo de, eu formei, eu fiz, mas na verdade Farel traz Calvino e ele também se torna um grande líder aí da reforma naqueles tempos. Então, você vê aqui que esses homens, esses evangelistas, eles tinham uma característica clara, humildade. E eles poderiam ter orgulho do que eles estavam fazendo ali. Eles poderiam ter, carregados ali de ego, mas não. Eles abrem mão e trazem outras pessoas para que
quase que como ali realmente inspirados pelo Espírito entendessem que o Evangelho não era por causa dele, não era por causa de uma ação específica minha, mas realmente era obra exclusiva do Espírito Santo. E o texto também nos fala que depois que Barnabé trouxe Paulo ali de Tarso, né, da cidade de Tarso, eles começam a ensinar a multidão durante todo um ano. Então é como se a gente estivesse imaginando ali o estágio probatório ali de Paulo, tendo a prática de pregar o evangelho ali para uma igreja durante um ano inteiro. E eles ensinaram essas multidões, ensinaram a igreja de Antioquia durante todo um ano. E assim, o resultado foi que vários crentes ali daquela época, vários irmãos passaram a imitar de fato como Jesus vivia. Eles imitavam a tal ponto que eles começaram a ser chamados de cristãos. E aqui é a primeira vez que a Bíblia refere-se a nós, né, aos convertidos, como cristãos. E alguns teólogos, né, falam que esse termo, na verdade, era um termo inicialmente pejorativo, né, como alguém que está, sabe, imitando um comportamento. E aí quando alguém se julga, começa a agir certo, olha lá, e fala lá, o sertão. Alguém começa a mudar o comportamento e você começa a dar sinônimos ali pejorativos. Então ali inicialmente esse termo era essa questão, né, de que vocês estão imitando um cara, e aí começaram de forma pejorativa a chamar de cristão, mas a verdade é que isso caiu como uma luva no fato que é exatamente isso que a gente faz. Não é exatamente isso que a gente faz? Imitamos a Cristo. Então, de fato, nós somos cristãos e nós imitamos a Cristo. Então, meus irmãos, sobre Barnabé aqui finalizando, ele dá prova do seu bom caráter. Eu falei um pouco sobre isso, né? Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e ele vai mostrando isso, ele vai mostrando que ele realmente é esse homem nesta conjuntura aqui do texto. Ele demonstrou ser um homem de disposição agradável, ele mostrou ser um homem afável ali, que cuidava dos irmãos, cortês. Então ele tinha uma prestatividade muito grande e ele também sabia ensinar aos outros. E sobre esse fato dos cristãos, só uma questão importante aqui. Até agora no texto, Lucas ele vai se referir àqueles irmãos ali que estavam se convertendo. Primeiro ele se refere como discípulos no capítulo 6, depois ele se refere como santos no capítulo 9, irmãos no capítulo 9 também, fiéis no capítulo 10. Ele vai falar também que os que estavam sendo salvos, os seguidores do caminho no capítulo 9, e agora Lucas passa a chamá-los de cristãos. Vamos ler aqui os últimos 4 versículos, a partir do verso 27. Só beber uma água. Naqueles dias, verso 27, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim, o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, meus irmãos, agora a Bíblia sai ali do ministério de Barnabé e passa a falar aqui do ministério de Ágabo. O profeta Joel, e o apóstolo Pedro também, eles haviam dito que quando o Espírito Santo descesse, muitos haveriam de profetizar. Lá isso está em Joel capítulo 2, a partir do capítulo 2.
E Pedro ele repete isso ali no dia do Pentecostes, né, quando acontece o dia do Pentecostes, ele afirma que aquilo que eles estavam vendo, ou seja, o próprio Pentecostes, foi o que havia sido predito pelo profeta Joel. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo ele desceu não somente aos apóstolos e aos 120 irmãos ali que estavam próximos, mas também aos 3.000 que haviam se convertido naquele dia. Então, com base nisso, a gente pode pressupor que havia uma grande quantidade de profetas em Jerusalém também. A gente não tem ao certo no texto bíblico como se dava ali o ministério profético nos tempos do Novo Testamento. A Bíblia não gasta muito energia nisso, né? Não tem muitos textos que nos dão ali indicações claras de como que esse ministério profético se dava naqueles tempos, nos tempos do Novo Testamento. Mas é certo que haviam, nessa época, profetas itinerantes, né? Ou que eles ficavam viajando de cidade em cidade, de casa em casa, profetizando sobre Cristo. E nós temos uma prova disso, a prova que nós temos disso é que existe um documento chamado Didaquê, que basicamente a Didaquê é um documento cristão que foi escrito ali entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, e ele é considerado o primeiro catecismo cristão, ou seja, ele é um documento muito importante na era pós-apostólica. E nesse documento tem um parágrafo inteiro ali com uma orientação, com uma recomendação acerca desses profetas itinerantes. Então, um documento do século II que já citava como deveria, qual era a recomendação de como deveria tratar esses profetas. E tem um fato interessante nesse documento, que tem uma recomendação assim, ó, se o profeta chegar na sua cidade ou na sua casa, você o acolher, e esse profeta querer ficar mais de 2 ou 3 dias na casa, pode dizer que esse é um falso profeta. Como assim, né? Naquela época já existiam falsos profetas que, usando o nome de Jesus, ficavam vivendo uma vida sem trabalho, e eles usavam a hospitalidade dos irmãos para, não ter que pagar a conta, para viver sendo alimentado, ter onde dormir. E já existia isso naquela época, ali nos anos 60 e 90 depois de Cristo. Então, 2 fatos. Como é que você identificava se ele era um falso profeta? Se ele quisesse ficar mais 3 dias, desconfia. E o outro fato era se ele realmente cria que Jesus Cristo era o Senhor. Então, nesse capítulo, nesse parágrafo da Didaquê, já mostra que existiam ali falsos profetas. E essa recomendação era para que os irmãos não fossem abusados, né, da sua hospitalidade. Então, assim, o que é importante? Então, esses profetas, eles são uma realidade, eles são uma realidade bíblica, e a segunda e a terceira carta de João, ali, as 2 últimas cartas de João, elas foram escritas também para alertar os irmãos a não aceitar de forma pacífica esse abuso que já ocorria ali no início da formação da igreja. Então, falso profeta, meu irmão, não é uma novidade. Falar em nome de Jesus não significa que aquela pessoa, de fato, é um cristão. De fato, é um homem de Deus. E o que isso nos mostra, né? O que isso traz de informação útil para o nosso dia, para hoje, né? De aplicação? Nós sabemos que existe uma realidade aqui de profetas, e existe, basicamente, na Bíblia, 2 tipos de profecia. Tem a profecia preditiva mesmo, que a gente vai ver aqui um fato, nós já lemos o fato de Ágabo, profetizando que haveria de ter uma fome, né, enfim, com o passar do tempo. E o que a gente vê aqui, que esses irmãos que foram perseguidos, eles eram profetas, mas eles não ficavam falando necessariamente de acontecimentos futuros. Profetas ali naquela época, o que a gente entende ali do texto, é que eram pessoas que traduziam o que os apóstolos falavam e aplicavam à realidade da igreja. Então, os apóstolos, eles lançaram o fundamento.
E aí esses profetas, eles iam anunciar, iam trazer de forma clara para esses irmãos da cidade de Antioquia ou em outras cidades, o que os apóstolos estavam falando. E o que é importante falar sobre predição também, ou predileção, né? Ou um dom de ver o acontecimento futuro. Quem que fez isso na história do Novo Testamento? Foram os apóstolos. Paulo falou sobre os últimos dias, sobre o anticristo, na carta aos Coríntios ele fala sobre o anticristo. João em Apocalipse vai falar sobre o fim dos tempos, como que isso vai ocorrer. Então, meus irmãos, predileção bíblica no Novo Testamento tem a ver com fatos da volta de Jesus. E aí a gente tem aqui o fato de Ágabo, né? Movido pelo Espírito Santo, Ágabo, ele profetiza ali que teria um período de grande fome por todo o mundo. E, de fato, isso ocorreu. Eu li um pouco sobre na minha Bíblia, que até tem um busto do imperador Cláudio, e outros textos, ou em outros arquivos históricos, fala que, de fato, houve alguns fatos ali de grande fome na terra. E esse fato ocorreu ali por volta de 41 e 54 depois de Cristo, que foi o tempo que Cláudio foi imperador, que ele reinou. E aqui é um fato importante, né? Ágabo, ele profetiza que haveria de haver esse tempo, e o que os irmãos fazem? Eles automaticamente já pensam em arrecadar fundos para ajudar a igreja de Jerusalém e arrecadar alimentos para a igreja de Jerusalém. Então, essa predileção aqui de Ágabo não necessariamente atingir uma pessoa, um fato específico de uma pessoa, mas é um cuidado de Deus ali, assim como ocorreu novamente na vida de José, né? Vocês lembram da história de José? José foi mandado ao Egito e foi pelas mãos de José, é claro, ali iluminado por Deus, que o povo judeu não morreu de fome. Então, aqui é algo similar. Aqui é Deus conservando o povo, mesmo com um ambiente de escassez de alimentos ali. E essa escassez de alimentos, ela atingiu principalmente a igreja da Judéia. E o Flávio Joséfo, né, que foi um historiador judeu, ele disse que muitas pessoas morreram por falta de recursos para comprar a pouca comida que havia disponível. Então, ali o sentimento da igreja com essa predileção ali de Ágabo foi de que eles de fato tinham que juntar alguns recursos para ajudar as igrejas que estavam precisando. Então, como eu disse, nós vemos aqui uma conversão genuína na cidade de Antioquia, quando ali nós vemos que os irmãos, o bolso deles estavam convertidos de fato. Então, eles não mediram esforços ali para ajudar os irmãos. E é interessante notar que eles nem esperaram ali o cumprimento dessa profecia. Eles já pegaram os recursos, juntaram os recursos e mandaram Barnabé e Paulo para socorrer os irmãos ali da Judéia. Outro fato importante, meus irmãos, olha só como isso é um fato importante também para a nossa vida. Esses irmãos de Antioquia, eles nem conheciam os irmãos da Judéia, não tinham visto eles pessoalmente, mas eles eram carregados de um amor tão grande, assim, por amor a Deus, amor a Jesus, que eles não mediram esforços para ajudar o necessitado. E aplicando também para o nosso dia a dia, hoje em dia a gente tem uma questão de que eu só ajudo aquilo que eu vejo, né? Eu só ajudo aquilo que realmente é quase que eu tivesse que ter uma pessoa necessitada. E aí a gente fala, tem uma pessoa necessitada, precisando de recurso, precisa ajudar. Parece que a pessoa precisa ver a pessoa sofrendo, morrendo para ajudar. Não tem empatia, sabe, com a pessoa. Ou faz juízo de valor, né? A gente tem muito morador de rua aqui na Canangolândia e cada um conta uma história diferente, né, Marcelo? Ou às vezes o mesmo cara conta 10 histórias diferentes. Cada dia tem alguém no hospital, cada dia tem alguma coisa para ir, né, Marcelo? Uma cidade para ir. Cada dia tem alguma coisa. Mas
o que me mostra aqui, esse texto aqui, nós, às vezes a gente quer fazer um juízo muito de valor para ajudar as pessoas. Isso, na verdade, não é um interesse genuíno em ajudar, né? Eu não dou dinheiro no sinal, sabe essas falas? Porque eu não dou dinheiro para quem está bebendo, sabe essas falas, assim? Alguém te pede comida e você fala assim, não, esse cara vai usar o dinheiro para, sabe, esse juízo de valor? E a verdade é que nós, como cristãos, não estou falando agora para você ter que pegar tudo que você tem, né, e dar para qualquer pessoa, não é isso que eu estou querendo falar. Mas o que eu estou querendo falar é se você tem no seu coração, se você tem esse sentimento, essa compaixão, esse sentimento de empatia, de misericórdia com a vida do necessitado, com a vida do que passa fome, com a vida do que enfrenta lutas. E muitas vezes a gente tem pessoas na igreja que passam dificuldade e as pessoas da igreja não ajudam. Então, esse é um fato muito importante, meus irmãos, que nós precisamos olhar para a nossa vida, olhando esse exemplo dos irmãos aqui, e sermos constrangidos de fato. E não apenas por uma questão meramente financeira, né? Recursos, é importante ter recursos, é importante os recursos alcançarem a vida de outros, mas é uma questão de fruto. É uma questão de você identificar no seu próprio coração se você está dando fruto. E uma das formas de você identificar é se de fato o seu coração, o seu apego financeiro, o seu coração que só olha para a questão financeira está de fato convertido. E esse fato aqui dos irmãos de Antioquia também remete que eles tinham essa intenção clara de que não somente eles eram igreja, mas aqueles irmãos lá em Jerusalém que iam passar dificuldade também eram igreja. E é muito rico, né, para nós como cristãos hoje entender que esses irmãos eles servem como exemplo para que eu e você haja de uma forma clara que Deus de fato é o Senhor da sua vida, da minha vida. Isso é muito evidente, assim. Eu não sei se para você, mas quando você olha para a sua própria vida, qual a análise que você faz? Não somente por uma questão financeira, mas sobre empatia, sobre ajudar o necessitado, sobre se preocupar com o seu irmão, sobre se preocupar com a dor, com a dificuldade, sobre orar, sobre, sabe assim, tudo isso é uma somatória, meus irmãos, não é uma coisa específica. E caminhando aqui para o fim, eu vou fazer a aplicação de forma breve. Nós precisamos ver aqui e aprender aqui desse texto que nós temos uma missão. Já caminhando aqui para a aplicação, a nossa missão, ela tem um fato importante. O Evangelho, ele só avança, ele só continua quando cada um de nós entendemos o nosso papel. O Evangelho chegou até nós, e aí você tem pessoas, por exemplo, desigrejadas, né, que falam assim, não, eu não preciso de alguém me explicando a Bíblia. Eu não preciso de alguém falando o que eu tenho que crer. Eu já estudo bastante. Aí, uma pergunta que eu vi interessante, né? Aí, uma pergunta que o Nicodemos até faz na pregação dele, ele fala assim, você sabe ler grego? Você sabe ler uma língua antiga? Então, meus irmãos, é soberba a gente acreditar que a gente não precisa de alguém para ajudar a entender a palavra. Porque certamente se a Bíblia está aqui em português, é porque alguém fez isso. Então, se eu e você temos a Bíblia em português na nossa mão, é porque alguém se candidatou ou falou, eu vou ajudar a pessoas que falam português e estudem a Bíblia. Então, é orgulho achar que a gente pode ser autossuficiente. Ou seja, pregação de internet, achar que isso é o que nutre as pessoas apenas. A verdade é que o que nutre a minha vida e a sua é a vida de igreja. É isso aqui.
É isso aqui, é a comunhão na chácara, é o interessar-se com o irmão, é o almoçar com o irmão, é a convivência, meus irmãos. É isso que nutre a nossa vida. Então não adianta acharmos que apenas eu preciso de mim mesmo para estudar, para entender. Não, você está sendo soberbo e orgulhoso. Então, existe uma necessidade clara aqui de que o Evangelho avance, ele continue avançando. E existe uma importância de plantação de igrejas, existe uma necessidade ainda de plantação de igrejas. Não é a gente tem uma fala que pessoas falam, né, que toda cidade tem uma farmácia ou tem uma igreja, né? E não necessariamente isso significa que ali a gente tem pessoas sãs. Nem por ter farmácia, nem por ter igreja. Na verdade, a verdadeira igreja de Jesus, ela precisa continuar a avançar. E existem igrejas, como eu disse, que são falsas. Então, não significa que tem uma igreja, tem uma placa lá que se diz que é igreja, que de fato é igreja. Isso não é necessariamente verdade. Existe uma forma de você provar isso. Você deve ser, assim como os bereanos ali, provar pela palavra. Outro fato importante aqui na conclusão, nós precisamos de pastores e mestres que orientem e discipulem a igreja. Exortar, orientar, consolar, encorajar, como Barnabé fez. Esse é um fato, é uma grande missão, é uma missão muito nobre. E nós precisamos de mais pessoas, mestres, que conheçam a palavra e consigam também edificar a outros. O dom de mestre, né, é um dom, né? Mas essas pessoas precisam aparecer. Você já se perguntou qual é o seu dom? Qual a sua função no corpo? O que você precisa? Como você coopera com o corpo? Você já se perguntou sobre isso? Então o dom de mestre é um dom, digamos assim, de uma responsabilidade muito grande, mas é um dom gracioso, meus irmãos. É um dom, cara, assim, é uma coisa, é um grande, eu acho que é o sentimento aqui de Barnabé, sabe? Poder ensinar a outro é uma coisa inigualável, assim, é uma coisa formidável. Então, exortar, orientar, consolar, essas são ações que nós podemos fazer também mutualmente entre os nossos irmãos. Outro fator importante que nós podemos tirar aqui desse texto é que a saúde e a vitalidade de uma igreja, ela só é demonstrada de verdade pelo amor e a atitude que nós temos em relação aos necessitados. Uma igreja só é saudável, só é de fato uma igreja viva, se de fato se preocupa e tem zelo com o pobre e com o necessitado. Então não adianta a gente falar aqui que nós somos uma igreja cercadinho aqui, está todo muito bem aqui, mas nós não se preocupamos com os necessitados. E às vezes nem com os necessitados da igreja, né? Quanto mais com os de fora. E eu já falei um pouco sobre isso, eu não vou me delongar, mas existe essa necessidade de eu e você se preocupar com o necessitado. Só falando um fato aqui, uma coisa que me constrangeu bastante, foi uma pessoa que eu estava andando no carro com ela, e ele é um descrente, não é um cristão, e ele carregava uma garrafinha, assim, um pote cheio de moeda. E aí, na conversa no carro, a gente falou, pô, você ainda tem moeda, carrega moeda, né? Por que você carrega moeda, né? Hoje em dia ninguém mais usa, é Pix, é digital. E ele falou, cara, as pessoas que chegam até mim no trânsito não tem Pix. Ele guardava aquelas moedas para dar no trânsito mesmo. Ele guardava. E ele era um descrente. Pensa a minha cara, né? Pensa como eu fiquei. Isso aconteceu já tem uns anos, mas um descrente se preocupou em guardar moedas no carro para que, se uma pessoa chegasse, ele tivesse o que dar. E hoje em dia, a gente está fazendo o juízo de valor, né? O que a pessoa vai fazer com aquela moeda, uma mísera moeda. Então, meus irmãos, isso é algo para a gente pensar. Por fim aqui, eu só queria trazer uma questão importante, né? Eu não nego
a possibilidade de haver uma profecia preditiva, né? Eu só não vejo ela acontecendo muito. E geralmente quando a gente fala de profecia preditiva, né? Ela é uma profecia que está muito linkada às nossas necessidades, né? Hoje em dia, quando você tem um grande profeta que vai trazer alguma coisa, você vem para receber, geralmente a gente já vem com isso tão carregado que se o cara falar assim, ó, você vai ter um emprego, sabe? É uma coisa que pode acontecer, né? Mesmo que não seja... Então, hoje em dia a profecia, ela não tem esse propósito, né, de edificar a igreja, de cuidar da igreja. Não quer dizer que porque eu não vejo, né, porque eu nunca ouvi, que ela não exista. Né? Se Deus usou aqui Ágabo para fazer o que ele fez, né, para salvar a igreja, Deus é totalmente possível de fazer do jeito que Ele quiser, para cuidar de uma comunidade do jeito que Ele quer. Mas o fato, meus irmãos, é que, por exemplo, a gente teve recentemente a Covid-19. Eu não sei se vocês viram, mas eu não vi ninguém profetizando que haveria de vir uma Covid-19, que muitos morreriam e tal, que você devia lavar as mãos. Eu não vi isso. E aparece muito depois que ocorre, né? Apareceu lá alguém que falou lá em 2000 e não sei quanto que isso ia acontecer. Aí aparece depois que ocorre, mas geralmente não chega antes. Mas eu quero dizer assim que a questão é que geralmente nós damos muita importância para o dia de amanhã. Geralmente eu e você, né, nós, por conta da nossa ansiedade pecaminosa, nós damos uma importância muito exagerada com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou vestir amanhã, se eu vou ter ou não vou ter emprego amanhã, se vai estar tudo bem ou se não vai estar tudo bem amanhã, se meu filho vai estar vivo ou se ele não vai estar. E essa grande importância que nós damos para o dia de amanhã, de forma exagerada, desproporcional, não estou falando também que você deve ser uma pessoa desregrada, né? Não guardar dinheiro, não estou falando disso. Mas, às vezes a gente tem uma preocupação muito exagerada com o futuro e o que a Bíblia fala é que você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Isso não nos deve dar um comportamento desregrado, mas isso deve trazer em nós de que, de fato, a cada dia o seu mal. Eu vivo hoje, eu me dedico hoje para ser o melhor cristão que eu posso ser. Melhor pai, melhor marido, ainda que eu fale com a minha esposa, ainda que eu fale como pai, como pastor, como, sabe assim, como profissional no trabalho, ainda que eu fale, mas hoje é a oportunidade que eu tenho de consertar essas coisas e viver uma vida correta diante de Deus. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é que ainda há esperança para mim e para você de não repetirmos os comportamentos pecaminosos que um dia nós já cometemos. A esperança de nós, de fato, convertermos a nossa mente, convertermos o nosso bolso, convertermos o nosso coração para viver uma vida íntegra, assim como esses irmãos aqui estavam vivendo. E às vezes, o que eu queria falar também é que não precisamos esperar a perseguição para que isso aconteça. Não espere a perseguição para que você vai evangelizar, para que... Meus irmãos, pregue o evangelho, em tempo e fora de tempo. Fale do amor de Deus a todas as pessoas. Não importa se é o seu chefe, se ele é milionário, sabe, se ele... Enfim, não importa. Fale do amor de Deus a todas as pessoas. E se você ainda não está fazendo isso, Deus te dá uma nova oportunidade. E eu e você, nós temos essa missão. Eu ia falar obrigação, mas não é uma obrigação. Quando é uma obrigação, a gente faz de má vontade, né? É igual o Bernardo, quando eu falo para ele escovar dente. É uma obrigação. Ele não entende por quê, mas ele precisa fazer. E ele escova, né? Quase escova o olho, mas não quer escovar os dentes. Mas para mim e para você, não é uma obrigação. É uma missão. E para aqueles que ainda não creram, existe de fato uma esperança. Se você ainda não converteu o seu coração ao Senhor, existe ainda uma esperança.
Então não importa a sua idade, não importa o tempo de vida, a experiência, o quanto que você ganha, a posição, ainda existe esse grito, esse eco falando: se converta, se arrependa, se arrependa. Vai chegar o dia que esse dia vai acabar e aí será o juízo. Então, meus irmãos, ainda há esperança. Ainda há esperança de a gente ser um cristão autêntico, de verdade, com um coração fervoroso pelo Evangelho, com um coração cheio do Espírito Santo, amando as pessoas, perdoando as pessoas, sendo misericordioso com as pessoas, não sendo orgulhoso, não sendo avarento, vivendo uma vida de verdade cristã. Para que você tenha a honra, e essa é a palavra, a honra de ser chamado cristão. Isso é uma honra. É uma honra. E queria que você se colocasse de pé. A irmã que vai servir aqui os elementos. Meus irmãos, antes de orar pelos elementos, lembre-se que esse momento de ceia é um momento importante. Então, mais uma vez, essa é a oportunidade de você se reconciliar com Deus. Então, faça isso agora, ore, coloque o seu coração diante do Senhor. Se alguma coisa que foi trago hoje falou o seu coração, ore de verdade. Amém? Senhor Jesus, graças te damos pelo que esses elementos representam, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo e o teu sangue que foi dado na cruz com grande amor pelas nossas vidas. Nos perdoe, Jesus, quando nós não correspondemos a esse sacrifício. Que o Senhor novamente tenha misericórdia de nós e que nós possamos ceiar cheios de entendimento, clareza e também de profundos afetos ao Senhor. Amém. Enquanto você vai pegando aí o seu copo de suco de uva e o pequeno pedaço aí de biscoito, somente trazendo aqui um pouco, relembrar um pouco desse momento, né? Esse momento ele é um momento importante para nós, pois ele nos traz à mente, né? Nos traz à memória o sacrifício de Jesus. E sem esse sacrifício, eu e você não teríamos condições de corresponder a Deus. Não teríamos condições de orar e sermos ouvidos, de ler a palavra e ter entendimento. Esse foi o plano perfeito de Deus. Esse foi o plano misericordioso do Senhor antes da fundação do mundo. E para mim e para você, graças a Deus por esses irmãos que evangelizaram os gentios. Graças a Deus que o Espírito Santo ali, que o próprio Deus via como algo bom que o Evangelho chegasse a mim e a você. E essa foi uma ação exclusivamente de Deus. Então, meus irmãos, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, vai dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Só uma questão importante que eu esqueci de falar. Para tomar a ceia, você precisa ser batizado, e as crianças, aí a ceia é uma questão didática, então os pais ministrem a ceia às crianças, expliquem o porquê que elas estão tomando o suco, o que isso representa,
Então isso é papel aí de vocês, pais, de ensinar as crianças, amém? Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por o que esse pequeno pedaço de biscoito representa. Nós não cremos que estamos comendo parte do seu corpo, não é isso, Senhor. Mas nós cremos profundamente que foi por esse corpo que nós alcançamos salvação. O Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, o Cordeiro que de fato tirou o pecado do mundo e aplacou a ira de Deus que haveria de cair sobre nós. Por isso, Jesus, nós rendemos graças, louvores ao teu nome, porque o Senhor é digno. E não somente por uma questão de falar, mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida de fato que represente isso que foi feito na cruz. Graças te damos, Jesus. Amém. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Jesus, nós te agradecemos também pelo teu sangue derramado na cruz. Agradecemos porque esse sangue puro, carmesim, sangue inocente, foi derramado naquela cruz. E esse sangue nos lavou de todo pecado, nos lavou de toda a injustiça, nos tirou da condição de inimigos do Senhor. Obrigado, Jesus, por tamanho heroísmo, tamanha coragem de dar a sua vida naquela cruz. E que nós possamos seguir o teu exemplo, Jesus, e dar a nossa vida por amor de outros. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder participar desse momento tão importante para as nossas vidas, para a nossa mente se lembrar do que o Senhor fez por nós. E que nós saiamos daqui com essa missão clara de que nós estamos anunciando a morte do Senhor com a nossa vida, mas também anunciamos que o Senhor ressuscitou, está vivo e vive dentro de nós. Obrigado, Jesus. Amém.